audiência conjunta das comissões de saúde e direitos humanos, com a presença dos deputados Carlos Neder, Ulisses Tassinari e Marco Aurélio de Souza, conselho. Então, o assunto de hoje, os desafios da tuberculose no estado de São Paulo. Então, antes de constituir a mesa com os nossos convidados, com as nossas convidadas, nós vamos desfazer essa mesa, assistir o vídeo que está previsto. Nós, deputados, saímos da mesa, não tem mais nenhum deputado presente, né? Nem representante, mas tudo bem. A gente desfaz a mesa, assiste o vídeo e volta para começar os trabalhos, tudo bem? Quanto tempo é o vídeo? 1 minuto? Então nem precisa sair da mesa, só baixa a tela, nós ficamos aqui do lado para assistir. É 1 minuto o vídeo? Tá bom. Então vamos começar. Com a presença do Gilmaci, companheiro Gilmaci, deputado Gilmaci. Gilmaci, nós vamos assistir um vídeo institucional sobre a tuberculose, aí começa a sessão. A tuberculose é uma doença que atinge 80 mil pessoas todo ano no Brasil. Isso equivale a mais de 1 ano. Como você e sua família podem se proteger da doença? Mantendo sempre a casa arejada, evite a circulação do ar e a entrada de luz. A tuberculose é transmitida do ar por meio da tosse, da fala ou do espirro. Por isso, fique atento aos sintomas da doença, principalmente a tosse por mais de 3 semanas. Procure um serviço de saúde. Caso esteja com tuberculose, faça o tratamento até o final que dura 6 meses. A partir de 15 dias após o início do tratamento, não existe mais risco de contágio. No entanto, todos aqueles que conviveram com a pessoa com tuberculose antes disso devem fazer o exame. A tuberculose tem cura. O preconceito também. Informe-se pelo Disque Saúde 0200 61 997. Brasil, livre da tuberculose. Uma campanha do Fundo Global TV Brasil. Vamos iniciar os trabalhos. Puxa bastante gente, vamos ver se ajeita o pessoal para todo mundo poder ficar sentado. Ver se a casa fornece algumas cadeiras. Então vamos começar tudo de novo. Com a presença do deputado Gilmaci Santos, Carlos Neder, Ulisses Tassinari e Marco Aurélio de Souza, uma audiência conjunta das comissões de saúde e direitos humanos. Então, eu vou ainda convidar para compor a mesa as organizadoras desse debate, nossas convidadas, a doutora Vera Lúcia Neder Galese, que jura que não sabe ser parente do deputado Carlos Neder. Vai pedir até um DNA para ver, tanto que ela gosta dele, para falar que é parente do Neder. Vera Maria Neder Galese. Depois, a senhora Naomi Komatsu, Programa de Controle à Tuberculose no município de São Paulo, CTB São Paulo, Comitê de Tuberculose São Paulo. A doutora Vera Maria Neder Galese é do Programa de Tuberculose do Estado de São Paulo e do Comitê da Tuberculose de São Paulo. E, finalmente, a doutora Nádia Antônia Alves Faraone, da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, Comitê da Tuberculose. Então, qual é a pauta da reunião de hoje? Todo mundo acompanhadinho aí? Então, tá bom. São 3 temas que vão ser desenvolvidos. Os números da tuberculose no estado de São Paulo, tuberculose nos presídios, desafios. A tuberculose no município de São Paulo, população em situação de rua, imigrantes hispânicos.
mobilização social e a tuberculose. Bom, eu vou abrir a palavra para os deputados se pronunciarem e aí nós vamos passar para as nossas convidadas. Quero agradecer a todas as pessoas que nos visitam, depois se puderem dar o nome das entidades que representam, e muito obrigado. Então, nós temos dois ilustres médicos aqui na mesa, né? Esse meu grande amigo Ulisses Tassinari, grande companheiro, né, da sua turma. Os dois são da Pinheiros. Meu amigo ex-prefeito de Jacareí, grande amigo Marco Aurélio de Souza, e o Gilmar Santos, grande corintiano, mas sem sobrenome de Santos. Uma pessoa maravilhosa. 2 anos de diferença. Então tá bom. Começa, né? Com a palavra do deputado Carlos. E aí, pessoal, boa tarde. Quero cumprimentar a todas as pessoas que aqui estão, cumprimentar os deputados que compõem a mesa na pessoa do deputado Adriano Diogo, cumprimentar também a iniciativa conjunta das duas comissões de saúde e direitos humanos e ressaltar a importância dessa iniciativa da sociedade civil, mas com o endosso também da Secretaria Municipal de Saúde da Capital, da Secretaria de Estado da Saúde, de órgãos técnicos, de nós pautarmos o tema da tuberculose no âmbito da Assembleia Legislativa de São Paulo e, por decorrência, em toda a sociedade paulista. Os dados apresentados ainda aqui rapidamente mostram que uma incidência de 80 mil casos ano, portanto, casos novos, é extremamente preocupante. E ela se traduz em uma das doenças que, durante algum tempo, se imaginou controlada e que, infelizmente, nós percebemos que, em que pese todas as iniciativas no âmbito da saúde pública, esta incidência não está estabilizada, tampouco decrescendo, mas associada a DST, AIDS, sobretudo, imunodeficiência, nós temos observado um aumento dessa incidência em determinadas populações e na população em geral. Então, é importante que esses dados sejam trazidos de maneira atualizada, até pedir cópia da apresentação que será feita, porque este horário é um horário ruim para os deputados, porque nós temos o plenário acontecendo a partir das 14h30 e cada um de nós compõe uma comissão. Eu, por exemplo, teria que estar presente na comissão de meio ambiente, em que ocorrerá a votação. Então, como eu não poderia acompanhar as apresentações, eu sugiro ao deputado Adriano Diogo, que preside essa sessão, que depois disponibilize o material que será trazido a todos os deputados, e eu diria até a todas as lideranças de partido, para que esses dados possam ser conhecidos e melhor discutidos entre nós. Então, parabéns pela iniciativa e ficarei até o momento em que precisarei me ausentar e esperar a compreensão de todos vocês. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, a todas. Saudar o deputado Adriano Diogo, que preside esse evento. Em nome dele, saudar todos os deputados, organizadores. Parabenizá-los pela oportunidade. Quero crer que é muito oportuno esse evento. Eu sou médico há 50 anos, sempre trabalhei no interior, numa cidade hoje de médio porte, e eu me lembro muito bem que a incidência era muito grande de tuberculose. Nós tínhamos em Itapeva um dispensário somente para tuberculose. Dispensário de tuberculose. Tinha um médico só para tratar a tuberculose, com aparelho de abriografia, a medicação, eu me lembro ainda que a velha streptomicina ainda que fazia o VS, né? E então, praticamente foi superado a tuberculose, controlado, mas hoje está havendo realmente, parece, um recrudescimento. Então, acho que é muito importante essa conscientização, também transmitirmos a população essa conscientização para a prevenção,
o diagnóstico precoce e realmente o tratamento e a cura também precoce. Parabéns a todos vocês, tenho certeza que vai ser muito proveitoso esse encontro e, mais uma vez, parabenizá-los, desejar sucesso para este evento. Muito obrigado. Doutor Ulisses é lá da região de Itapeva, Alto Ribeiro. Pessoal, pode botar essa faixa aqui na barra da mesa? Pode pôr que aí pelo menos vocês não ficam escondidinhos aí, que vieram de tão longe. Vamos fazer, divulgar o trabalho de vocês. Aí o pessoal da assessoria aqui ajuda, centraliza bem. O Guinho ajuda aí. Eles poderiam aderir à faixa deles ou deixar numa posição que dê visibilidade. Companheiro Marco Aurélio de Souza. Boa tarde a todos e todas, cada pessoa do deputado do cumprimentar toda essa mesa, cumprimentar todos que estão aqui presentes, agradecer pela presença e eu vejo importante para os deputados para aprendermos mais com esse dia. Inclusive hoje no jornal do Estado de São Paulo tem uma notícia que me parece muito positiva de que o governo federal colocando a questão dos testes para o deputado com resultados de até 90 minutos. E hoje os testes levam aí em torno de 60 dias, né? E mais os testes atuais com 60 dias ainda deixa a cada 10, 3 com resultados duvidosos. Eu acho que tem um avanço do início, porque isso tem que ser colocado para o Brasil todo, mas há início de uma eficiência no controle da questão da tuberculose. Tudo aquilo que é detectado inicialmente, evidentemente, que é mais fácil ser controlado e combatido. E, semelhantemente ao deputado Carlos Néder, acredito que os demais também, hoje no dia de muitos trabalhos aqui na Assembleia, meu tempo limite aqui até às 15h30, mas para que não perca nada nessa audiência, minha assessoria permanecerá aqui, a pessoa da Luciete, para que a gente possa estar acompanhando esse tema e nos colocarmos à disposição para aquilo que for possível, a melhoria do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Deputado Gilmar Santos. Também, boa tarde às senhoras e senhores aqui presentes, cumprimentar o nosso presidente aqui no Diogo, e acredito que esse movimento, esse ato aqui de sua importância, para até esclarecer as pessoas o que é essa doença, porque nós temos aí dados assustadores, e ontem mesmo estava ouvindo alguma coisa a respeito, e eu conversava aqui até com a doutora que eu tenho confundido os números, que são 17 mil casos por ano só em São Paulo. E o maior índice de óbito são aquelas pessoas que constatam a doença, são medicadas, mas para o tratamento em pouco tempo, né? Que é medicada e a doença aparentemente desaparece e elas não voltam até o final, que são 6 meses. E essa pessoa acaba tendo residência via óbito. Eu tenho um caso concreto, o presidente aqui, que foi um amigo meu, e há uns 2 anos atrás ele foi constatado que ele tinha essa doença, tuberculose, e ele, teimoso, como todos nós somos, não fez o tratamento completo. E no último novembro de 2012, agora dia 22 de novembro, ele veio a falecer exatamente com essa doença. Então, é realmente um caso muito sério, o problema é sério, e está de parabéns essa iniciativa para a gente esclarecer, de certa maneira, tentar ajudar as pessoas para que façam o tratamento que deve ser feito. Antes de passar a palavra para as organizadoras desse evento, só queria anunciar algumas presenças, ainda na presença dos deputados, enquanto os deputados puderem permanecer, porque hoje é um dia que tem muitas comissões aqui na casa, mas vamos lá. Marcos Martins, cadê o presidente da Comissão de Saúde? Marcão. O deputado Carlos Néder já vai, eu queria para que o deputado Marcos Martins, presidente da Comissão de Saúde, pudesse assumir a parceria aqui. Deputado Marcos Martins, você dá uma saudação, mais uma saudação, que a gente aí entra na palestra. Deputado Marcos Martins, de Osasco, é o
deputado do PT, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Morador de Osasco. Mas eu quero cumprimentar a mesa, todos os colegas deputados, todos os componentes aqui, em nome do Adriano, cumprimento a todos. E vocês, cada um que vieram aqui, certamente para o debate sobre problemas da saúde, né? Não é discussão da saúde, né? Discussão da doença da saúde. Nós temos que promover a saúde. A maioria dos debates e das atividades que tem aqui são problemas relacionados a doenças ou consequências de falta de saúde. E são várias, na Comissão de Saúde, hospitais, um monte de coisa. Então, hoje acredito que é mais um desafio como esse. E, se eu não me engano, o folheto que está aqui na minha mão é sobre tuberculose, que é um dos problemas que já deveria ter sido superado no país, e principalmente aqui no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, mas que ainda persiste. Então, minha saudação fraterna e um bom proveito de todas as trocas de experiências que certamente ocorrerão aqui. Obrigado. Pessoal, cometi uma indelicadeza que eu pensei que o deputado Néder já estava indo para outra comissão, mas ele vai poder permanecer. Vamos providenciar mais uma cadeira para o deputado. Estão providenciando. Eu sou assim, apaixonado por vídeos curtos e que são bem feitos. Né? Eu gostei muito desse vídeo, acredito que todos nós temos um site. Queria com Vossa Excelência que nos mandasse uma cópia e nós colocássemos no site, que está muito bem produzido. Ótimo. Danilo, dá para providenciar essa cópia para todos os deputados? Pede para o seu gabinete mandar um pendrive e a gente já copia imediatamente. Ok. Então, agora a cadeira para o deputado Néder. Pronto, já está pegando ele. Pronto. Vai ter que sair. Então, o senhor Massim vai ter que sair. O deputado Néder. Depois, arrumaram mais uma cadeira lá. Pronto. Vamos começar. Maria Solange Machado, conselheira do Conselho de Monitoramento das Políticas de Direitos da População e Situação de Rua da cidade de São Paulo. Aglai Negri Gambari Gil, Instituto Clemente Ferreira. Leônida das Chagas Rosas, Conselho Estadual de Saúde. Elane Cristina Camilo da Silva, representando a Missão Paz da Casa do Migrante. André Alves Garanito, Unidade Básica de Saúde da Sé. Luciana dos Santos Cia, Chejan. Bom Parto. Milena Márcio Moreira, Marcelo Moreira, Associação Saudades. Meninos do Morumbi. Lídia Santana, médica da UBS, República Consultório de Rua. Suves. Verusca Locati, enfermeira, Monte Azul. UBS, Vila das Belezas, Zona Sul. Comitê da Costa da Mata Atlântica, Baixada Santista e vários municípios do Litoral Sul. Luiz Peixoto, presidente, gabinete deputado Alessi Brandão. UBS, Vila Regina Itaquera, Salete Reis. Roberta de Almeida Soares, representando a Organização Saúde SPDM, Diretoria de Planejamento e Informação de Saúde. Edgar Carvalho Júnior, diretor clínico, Sanatórios Campos de Jordão. Vanderleia Erleza Silva, PGT, Santos, Comitê de Cadeira. Acaba de chegar o médico, deputado Carlos Alberto Bezerra Júnior. Vanderleia Andressa da Silva, PGT Santos, Comitê da Costa da Mata Atlântica. Alessandra Cristo, PCT São Vicente. Engenheiro Cláudio Martins Luna Marconi, cônsul da Bolívia, em São Paulo. Senhor cônsul, nossas boas-vindas. Neide Gravato. Falar em boliviano, está aqui o nosso amigo Roque Patuzzi, nosso irmão. Ana Cléia Lourenço, PCT Guarujá. Ana Cristina Alegria, PCT Cubatão.
CT Mauá se solidariza com a discussão. Neuza Faloreto, Roque Patuzzi, coordenador do caminho. Rosana Gaeta, Supervisão de Saúde de São Mateus. Pronto? Vamos começar? Então, com a palavra, pela ordem, Carlos Alberto. Faz uma breve saúde. Boa tarde, senhor presidente, deputados Marco Aurélio, doutor Ulisses, Marcos Martins, deputado Carlos Neder, que também compõem a mesa, autoridades que compõem a mesa, cumprimentar cada um de vocês. Presidente, não vou tomar um tempo aqui, apenas, em verdade, aliás, agradeço a palavra, mas eu queria apenas fazer aqui um informe e, enfim, sei que conto com Vossa Excelência nesses somando esforços. Aliás, queria cumprimentar Vossa Excelência pelo belíssimo trabalho à frente da Comissão da Verdade aqui no Estado de São Paulo. Fizeram um grande trabalho aqui, um grande encontro. Então, queria fazer aqui o meu reconhecimento a um grande trabalho simbólico, significativo que Vossa Excelência vem fazendo à frente da Comissão da Verdade no Estado de São Paulo. Eu sou presidente apenas para fazer um relato, talvez no momento oportuno. Na última sexta-feira, o Ministério Público do Trabalho em uma mega operação, libertou aproximadamente 30 cidadãos bolivianos em condições análogas à escravidão no nosso Estado. Vossa Excelência sabe que eu venho envolvendo esforços do meu mandato nos últimos 2 anos nessa luta. Nessa casa aprovamos a nova lei paulista contra a escravidão e eu queria, no momento oportuno, senhor presidente, apresentar um requerimento para que fosse feita a convocação dos responsáveis, das empresas responsáveis pelos casos flagrantes de trabalho escravo, a que viessem nessa casa exemplo de outras, como por exemplo a grife Zara, que aqui esteve. Sem problema, pode incluir na próxima pauta, nós providenciaremos, nem que houver necessidade de fazer uma reunião de emergência extraordinária para incluir mais rapidamente na pauta. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência sempre foi extremamente sensível a essa questão, aliás, cumprimentá-lo pelo encontro dessa tarde, pela pauta que trata a questão da tuberculose no Estado de São Paulo, cumprimentar todos aqui presentes. O deputado Carlos Alberto é o autor da lei que pune o trabalho escravo no Estado de São Paulo com a cassação do registro das empresas que praticarem trabalho escravo. E é a pessoa que se especializou em trabalho escravo, principalmente nas oficinas de costura e na construção civil. Obrigado, Parlamento. Aliás, apenas fazer o registro, deixar um abraço aqui ao padre Roque Patuzzi, que faz um grande trabalho à frente da pastoral. Deixar aqui meu abraço, meu reconhecimento ao belíssimo trabalho feito por ele. Eu peço desculpas que nós devemos ter providenciado o auditório para que as pessoas pudessem ser melhor recebidas. Eu peço desculpas. Vamos lá. Rede de apoio ao imigrante de Guarulhos, a de Teruco Tatamoto e a Marli Mirão da PCT Guarulhos. Finalmente, a palavra Vera Maria Neder Galese, Programa de Controle de Tuberculose do Estado de São Paulo. Uma palavra. Bem, eu vou usar a palavra para fazer a apresentação. Eu acho que, sem mais delongas, eu deveria fazer. Não? Só que aí vocês vão ter que sair, porque eu vou usar uma apresentação para as costas. Acabou de chegar a deputada Bessel. Vamos lá. Preciso achar o meu lugar, que eu não atrapalho. Não, eu não vou sentar, eu vou falar. Acho que é aqui, né? Não atrapalho aqui. Então podemos ir? Bem, coube-me falar rapidamente sobre a doença tuberculose, sobre os números estimados
descoberta do bacilo. Então, 100 anos depois, os organismos internacionais propuseram que esse dia fosse aquele que o mundo todo lembrasse da tuberculose e do problema que ela é. Também por isso que a gente está aqui nessa audiência pública, nessa data, em março, na Semana Mundial da Tuberculose. Bem, a tuberculose, como todos sabem, é uma doença transmitida pelo ar, que pode atingir todos os órgãos do organismo, na verdade, mas que tem preferência
474 casos por 100 mil. Para vocês se recordarem, a taxa de incidência na população em geral é de 38 casos por 100 mil. Ou seja, nessa população a incidência de tuberculose é várias vezes maior. Por quê? Por conta da aglomeração, das condições de estresse que vive essa população. Hoje, em 2012, a população dos presídios teve a melhor taxa do estado, quase 85%. Lógico, vocês vão dizer, não, é muito fácil fazer tratamento supervisionado na prisão, porque ele não pode sair mesmo, então a supervisão da tomada é fácil. Não é. É um desafio por conta dos preconceitos e hoje a gente consegue, apesar de todas as dificuldades que o sistema prisional está vivendo em relação a profissionais de saúde, a gente consegue realmente organizar e fazer com que esses doentes se curem. Mas, de qualquer forma, os casos continuam acontecendo por conta do ambiente que vive. Bem, outras populações que hoje têm representado para nós um desafio, principalmente no que se refere à questão da cura, porque eles têm dificuldade de adesão ao tratamento. São os pacientes, os alcoolistas, boa parte dos nossos doentes são alcoolistas, cerca de 40% referido na ficha, e muitos deles usam drogas. E hoje, a gente pode dizer com o advento do crack, porque ele já está aí há um bom tempo, né? Mas, enfim, com o fortalecimento da epidemia da crack, tem sido um grande desafio curar esses doentes. As enfermeiras dizem para mim, doutora, eu prefiro tratar de 10 alcoolistas e tentar a cura do que de um doente de crack, tamanho o desafio. E aqui a gente precisa pensar em soluções. A gente precisa da interdisciplinaridade, de trabalhar com outras secretarias para conseguir realmente curar esses doentes, que é um enorme desafio. Então, só para o conhecimento de vocês, a taxa de cura dos doentes pacíficos em 1998 era de 70,7%. Em 2011, a gente conseguiu melhorar, passou a 81,8%, porém, a nossa meta tem que ser curar 85%. E por que a gente não consegue curar? Por conta dessas populações as mais vulneráveis, em que a gente tem muita dificuldade de conseguir adesão. O nosso abandono está em torno de 10% e teremos que reduzir para 5%. Bem, então, tentei rapidamente colocar todos os desafios que o programa de controle da tuberculose vive, porque estamos trabalhando com pessoas que vivem em exclusão social, né, e que a gente gostaria que voltassem a ser cidadão, ou durante o tratamento, ou após a cura, não é, Nádia? Então, aqui é a Nádia para nós. Obrigada. Agora vamos passar a palavra para a doutora Naomi Comanche, do município de São Paulo, coordenadora do programa de tuberculose do município de São Paulo. Bom dia a todos. Coube a mim falar um pouco do programa no município de São Paulo. Não sei onde eu fico, acho que fico aqui. Bom, a doutora Vera sempre diz que para onde for São Paulo, o município pende o Estado. Então, a gente vem trabalhando fortemente para que o município consiga melhorar os números da tuberculose da cidade. Aí eu que tenho que ir. Então, como já foi dito, tuberculose é uma doença social onde todas as condições de vida, desigualdade, influem no aparecimento
vulneráveis são aquelas que já foram ditas, população em situação de rua, os privados de liberdade, os migrantes pela situação de estresse, vivendo em terras estrangeiras, pessoas vivendo com HIV/AIDS, povos indígenas. Em todo esse pool de populações diferentes, o município de São Paulo tem exemplos vários. Então, quais são os números, né? A população do município, 11 milhões de pessoas. A comunidade boliviana, o consulado estima que vivam aqui, o consulado boliviano, né? Estimam que vive aqui no município cerca de 300 mil pessoas. Regularizados seriam 45 mil e a população em situação de rua, quase 15 mil pessoas. Quais são os números da tuberculose nessas populações na cidade? Na cidade de São Paulo foram 5.519 casos no ano passado, um coeficiente de incidência de 48,5, 10 pontos percentuais maior do que o Estado. Né? Os povos indígenas foram 12 casos somente, um coeficiente de incidência de 48, que é praticamente igual ao da população geral, porém, o ano de 2000, esse é 2012 e 2011, nós tivemos o dobro disso. Né? Então, é uma população pequena, é um número pequeno de casos, porém, variando muito de um ano para outro. Migrantes sul-americanos, a maior parte provavelmente bolivianos, 293 casos em 2012, em 2011 foram quase 350. O coeficiente de incidência se considera aqueles 300 mil pessoas de quase 100 por 100 mil, né? 3 vezes quase da população do estado. Tá? A população em situação de rua foram 251 casos novos. O coeficiente de incidência, lembrando que são quase 15 mil pessoas, dá 1.792 casos por 100 mil pessoas. Né? Vocês viram da população detenta, né? No sistema prisional, ele dava quase 900, né? Porque é praticamente o dobro, né, da população prisional. Então, e pessoas vivendo com HIV/AIDS foram 590 casos, teve uma queda em 2012, o outro ano foram quase 700 casos, tá? Casos novos. Onde a população em situação de rua é atendida? É ali vocês estão vendo o número de... A parte clara seria menos de 10 casos, né, no ano de 2012, depois de 10 a 25 aqui, de mais de 25 casos, e aqui de 45 a 118 casos. Tá? Então, é na região central, no início ali da Tupari, da Moca, Belém, né, é onde estão concentradas essas populações em situação de rua. Tá? Além, então, da tuberculose, essa população tem o alcoolismo, né, cerca de 40%, a população geral 13,2%, tá? Drogadição 33%, 9% na população geral, isso é o que está no nosso banco de dados. Né? HIV 15%, a população geral 11%, né? E a diabetes 6%, que na população geral, na população de rua 4%, provavelmente deva ser a falta de diagnóstico. Para falar um pouco do tipo de tratamento, como é importante o tratamento supervisionado. Né? Então, só mostrando para mostrar que o tratamento supervisionado nós começamos em 98, como já foi dito, porém aqui nós conseguimos a cesta básica e vocês veem que teve um aumento grande na adesão ao tratamento supervisionado por conta de um incentivo que foi oferecido
E essa é a quantidade de cestas e de vale transporte distribuído no município em 2012 para aqueles que fazem o tratamento supervisionado. Né? E aqui a diferença, isso que é importante, né? A diferença na cura que se tem com o supervisionado no verde e no auto-administrado, que é um tratamento onde a pessoa toma o medicamento sozinha. Né? Como é um tratamento longo de 6 meses, existe e o medicamento faz o seu efeito nos primeiros meses, então a pessoa muitas vezes ela já se sente boa, não quer continuar o tratamento e abandona. Né? O abandono então no supervisionado é menor, é quase a metade do que ocorre no auto-administrado. Tá? Aqui mostrando um pouco o tratamento supervisionado e o auto-administrado na população de rua. Tá? A população de rua, a gente não tem um resultado de tratamento bom. Mesmo no supervisionado, a gente não consegue, a gente tem uma taxa de cura de 54,2% aqui em 2011. O Travera falou, a meta é 85%. Né? E a nossa taxa de cura no morador em tratamento observado chega a 54%. Aqui, vejam, no auto-administrado, então, o abandono que está em vermelho, ele é maior do que a taxa de cura. Né? Então, esta população é uma população que a gente vem tentando trabalhar de diversas formas, mas a saúde sozinha não dá conta. Né? A gente, no município, já vem trabalhando há algum tempo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Porém, também o poder público tem o seu poder limitado. Precisamos de todos juntos para enfrentar essa situação e conseguir levar essas pessoas a cura. Então, aqui é a cura e o abandono, quer dizer, os resultados de tratamento de todas as populações, né? Então, aqui seria da população geral. No município de São Paulo ainda não chegamos em 80%, tá? Estamos quase lá, 78% mais ou menos, né? O indígena, foram poucos casos, ele tem um pouquinho a mais. O migrante sul-americano, ele praticamente tem uma taxa de cura um pouquinho menor, mas o nosso problema com a população migrante seria o abandono e a transferência de estado. Quer dizer o quê? Essa população anda bastante, ele vai e volta. E com isso, ele, muitas vezes, ele avisa que ele está indo embora, que ele vai para um lugar, vai para o endereço X. Na Bolívia, a gente se comunica com a vigilância de lá, passa o caso para que eles possam procurar esse doente lá e continuar o tratamento. Porém, muitas vezes ele não faz isso e aí a gente perde o caso e entra no abandono. Né? Mas vocês veem que a taxa a transferência é alta quando se compara com a população geral. Né? Chega a quase 15%. Né? A população HIV ele tem uma taxa de abandono alta, né? E tem também uma taxa de óbito muito alta. Isso quer dizer um diagnóstico tardio. Casos mais graves, né? E logicamente é um indivíduo mais que já tem de base uma doença grave, então ele tem uma taxa de óbito grande, um abandono grande, portanto uma cura menor. Né? E o morador em situação de rua, aquilo que nós já falamos, quer dizer, uma taxa de cura quase menor ou igualando ao abandono. É uma situação que a gente precisa resolver, né? Unindo-se os parceiros todos, porque é uma doença que passa pelo ar. Então, estamos todos sujeitos ao risco, né, dessa doença que está por aí. Então, essas são atividades que são realizadas, né, as visitas dos agentes comunitários, os locais, os agentes de rua, né, que a gente chama o pop rua, que faz a busca ativa nos albergues, que vai atrás dos doentes na rua, levando medicamento, muitas
atividades com os bolivianos no Dia Mundial da Tuberculose. Procuramos o jornal da comunidade para que ele coloque informações sobre tuberculose no jornal que ele distribui na comunidade. Aqui foi uma atividade desenvolvida quando teve a lei da anistia no outro governo federal, em 2009, e quando foi feito buscativa, educação e saúde. Encontro aqui pastoral da criança, com o Dr. Jaime, e aqui a visita da coordenadora do programa de TB da Bolívia, numa oficina de costura no país. Aqui uma das atividades que a gente fez com as unidades no sentido de conseguir maior adesão dessa população sem residência fixa seria um café da manhã com tb.com.tb. Seria um café da manhã onde se diplomaria as pessoas curadas de tuberculose, um doente passando para o outro como foi a sua experiência em relação ao tratamento e cura dessa doença, e uma festa para que todos pudessem trocar experiências e comemorar a alta de alguns colegas. Com esse tipo de atividade, a gente tem tentado conseguir maior adesão ao tratamento daquela população que tem uma cura quase metade do tratamento. Agora, com a palavra, a terceira convidada, a terceira organizadora, que é a doutora Nádia Antônia Alves Faraoni, da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose. Para conversar com o sou doutora. Sou pedagoga de formação, professora aposentada. Então, Doutora, não era no sentido pejorativo, é do reconhecimento. obrigada. Então, os desafios da tuberculose. Bom, quero ver se ele me obedece. Então, o Comitê de Tuberculose São Paulo é um comitê que reúne há 5 anos, foi criado com o apoio do projeto do Fundo Global, e o projeto terminou em abril, né? Foram recursos que vieram extras para a gente fazer mobilização, aproximar os programas de tuberculose da população. Então, nós tivemos a formação desse comitê, e como foi bem importante, nós estamos continuando. A gente se reúne há 5 anos, todos os meses, com exceção de janeiro, né? E reunido, discutindo o problema da tuberculose. É a Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, que foi criada há 7 anos e meio, para discutir essas questões, né? Bom, então, mobilização social, né? Porque só fazer uma retrospectiva, eu não vou me deter mais em nossa Constituição, né? Nós temos o Estado Democrático de Direito, tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, a gente sempre fica lembrando, recordando que está lá na Constituição, né? Eu pediria até aqui os nossos parlamentares, a gente tem que toda hora estar lembrando isso, né? Porque tem gente que esquece o tempo todo, né? E no parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Os eleitos aqui no Estado são os senhores que estão aqui representados nessa Casa Legislativa, e nós, com mobilização social, e tem também todo o grupo que está presente, unido, que é o pessoal que trabalha na saúde, na questão do controle da tuberculose. Mas não só a saúde, como a gente vai discutir. Bom, então, aproveitando aqui a Comissão de Direitos Humanos, o Brasil é um país marcado por grandes contrastes, profunda desigualdade social, de gênero, étnico,
social, campos, né? A comunicação, advocacy, né? Que é a defesa de direitos, mobilização social. E acreditem, um grupo de 40 pessoas, mais ou menos, a maioria nunca tinha lido os direitos humanos. Tinha visto artigos, mas nunca tinha pego para si os direitos humanos para discutir. Né? Então, foi um achado, uma descoberta daquilo que a gente não sabe e que é fundamental, que é importante. Né? Aqui, ainda a questão dos direitos humanos, todos os povos, né? Mesmo que nós não tivéssemos legislação, ainda teríamos que respeitar os direitos humanos, porque o país é signatário deles. Né? Então, por que mobilização social contra a tuberculose? Pelo grande número de casos, pelo número de infectados, aqui uma parada. Há 1/3 da população do mundo está infectada com vacina. Não desenvolve a doença. Poderá desenvolver durante a sua vida. Numa baixa imunidade no momento mais difícil da vida de uma doença, pode aparecer e desenvolver a doença. Por isso a dificuldade, que 1/3 contaminado é difícil de fazer esse controle, né? Tem que estar sempre vigilante. Pelas mortes evitáveis, porque se tem curas serem evitáveis. Pela transmissão, que é pelo ar, como o Dr. Matheus já falou. Pela co-infecção, TB, HIV, AIDS, que mata. Tuberculose é a doença que mais mata o doente que vive com AIDS. Né? Pela tuberculose resistente, que também já foi, a doutora Vera deu uma passada nessa informação, a tuberculose resistente, o tratamento de uma doença, a tuberculose, a pessoa leva 6 meses tomando antibiótico. Se o bacilo for resistente, vai mudar os medicamentos, a pessoa pode levar 1 ano, 1 ano e meio, e até nos casos mais difíceis, que tem poucos casos, né, Vera? No Brasil, né? Verdade? Poucos casos no Brasil, mas tem casos que não tem medicamento. Então, não tem. Vai morrer, né? É uma emergência mundial, é uma prioridade. Está entre as metas de desenvolvimento do milênio, emergência nacional, uma das 5 doenças prioritárias do Ministério da Saúde. Bom, e aí vou voltar um pouquinho para pegar a minha origem, sabe? Eu venho lá da ação da cidadania, contra a fome, a miséria pela vida, a Rosana aqui presente, a gente vem nessa caminhada, mas outros colegas que estão aqui, né? Então, essa maré de mobilização social vai empurrando a democracia da sociedade para o Estado, de baixo para cima, dos movimentos sociais para os partidos e instituições políticas. Aí, Herbert Souza, então, é isso um pouco que a gente está fazendo aqui, deputada Adriana. Né? A gente está se mobilizando e conversando com vocês e fazendo essa exigência de direitos que já estão garantidos, mas que ainda não têm assegurado. Né? Então, mobilizar é convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum sob uma interpretação e um sentido também compartilhados. É isso que estamos fazendo aqui. Sentido compartilhado, mobilizar todas as vontades de vocês, né? Porque a gente só mobiliza quando as pessoas querem, quando elas têm vontade e quando elas se sentem sensibilizadas, né? Mobilizar a todos. E também não se faz mobilização social com heroísmo. Não existe. As mudanças são construídas no cotidiano por pessoas comuns, como nós, cada um, a cada dia, né? Que atuam coletivamente, visando alcançar propósitos compartilhados. Então, depende de cada um de nós. Se a gente fala assim, mas não adianta falar, adianta, vai juntando, e aí que a gente faz a mudança. E aqui o doente de tuberculose, justamente recortado daquele entre 20 e 45 anos, provavelmente, né? O que precisa um doente de tuberculose? E eu quero defender um pouquinho, eu vou esclarear um pouquinho. O que precisa um doente de tuberculose? Alguém me diga. Por favor, pode se manifestar. Que mais? Tem uma coisa que é fundamental. É o
É um medicamento. Ele tem que tomar o medicamento, ele tem que tomar. Né? Não precisa, ele precisa. Porque às vezes ele pensa que não precisa, ele fica melhor, né? Ele se sente melhor e interrompe o tratamento. Né? Precisa, não dá. Disciplina. E tem casos difíceis, né? Disciplinar as pessoas. Né? Porque as pessoas que não se organizam é difícil, né? Então, eles precisam de várias coisas, precisam de moradia, uma moradia arejada, né? Não é aquela uma casa que não tem luz, não entra luz, fica mais fácil de transmitir. Enfim, é uma série de componentes que vai pela intersetorialidade. Agora pode até reduzir a luz, se puder. Né? Então precisa da saúde, precisa da assistência social, precisa da alimentação, da moradia, da habitação. E é uma doença social, então precisa de toda a sociedade junto. E aqui também, nós mobilizados, nós, programas de tuberculose, mais sociedade civil, né, organizada, nos juntamos agora aos deputados da Assembleia para pedir que a gente se mobilize, porque não, as pessoas pensam que a doença já está controlada, não está, né, pelo que a gente viu, não está, a gente está fazendo, mas é muito pouco pelo tamanho do problema, né, o que a gente consegue fazer. Então, tem recomendações e resoluções. O Conselho Nacional de Saúde, em 2011, recomenda que o Ministério da Saúde uma articulação com as demais áreas do governo federal, contando com participação e apoio dos movimentos sociais. Só que é uma recomendação, mas não tem apoio, não tem recurso. Como é que a gente articula e mobiliza? Como? Sem recurso, né? Não dá para andar, não dá para mobilizar. Então está recomendado, a gente precisa disso. Enquanto não tiver, a gente também não tem como andar, né? A criação e manutenção de benefícios sociais para as pessoas com tuberculose, de modo a ampliar a adesão ao tratamento e diminuir as taxas de abandono. Então, essas pessoas têm cadastro sendo cruzado no atendimento do Bolsa com os doentes. É prioridade. O doente de tuberculose precisa ter uma fila do Bolsa Família, né? Mas esses têm que atender com prioridade, porque eles estão em tratamento, precisam ser curados. Né? Tem uma resolução do Conselho Nacional de Saúde que resolve, né, desenvolver ações e estratégias que considerem as necessidades das comunidades empobrecidas, da população negra, da população em situação de rua, população privada de liberdade e comunidades indígenas e pessoas vivendo com HIV/AIDS, a fim de aperfeiçoar o controle da tuberculose junto a essas populações. Também, continuando, constituir um comitê intersetorial, que ainda não saiu do papel, como toda lei, né, demora para sair lei, não é uma resolução, né? Garantir que ações de prevenção e controle da tuberculose sejam priorizadas nas ações governamentais, né? Mas ainda não são. Por isso que a gente está aqui, fazendo essa audiência pública, pedindo um apoio e fazendo proposta. Bom, só um conjunto de ações intersetoriais com participação da sociedade, dos parlamentares e de gestores comprometidos pode controlar a tuberculose. Daí nossa proposta, deputado, pela criação da Frente Parlamentar de Luta contra a Tuberculose no Estado de São Paulo. E aqui eu queria convidar aos parlamentares presentes, aos seus representantes, que endossassem que nós criássemos essa frente. Obrigada. Está uma correria enorme, vários deputados subiram para outras comissões. Estou aqui com o deputado Ulisses, o Maconero também subiu agora, mas nós vamos ver os deputados que têm condição de contribuir para a criação da frente, porque a maioria das frentes parlamentares que existem aqui, elas
só tem duas datas, a da criação e do encerramento. Então, é uma verdade cruel que nem a tuberculose, mas é verdade. Então, nós vamos ver realmente se a gente pode construir, são centenas de frentes parlamentares, entendeu? Então, para fazer uma coisa séria, nós vamos ver os deputados que podem realmente tocar, tem perna para tocar uma frente parlamentar dessa importância e nós nos comprometemos a dar um retorno para vocês, quem são os deputados que realmente vão poder assumir essa frente parlamentar. Então, sem dúvida, se vocês não estiverem juntos, quem fica com tuberculose somos nós. Fica uma solidão tão grande que a gente entra em depressão. Vamos lá, um filme. São Paulo é o estado mais rico do Brasil. E, apesar disso, mais de 15 mil pessoas adoecem de tuberculose. Fique atento aos sintomas. Uma tosse de mais de 3 semanas. Procure uma unidade de saúde e faça um exame que é gratuito. O tratamento dura 6 meses e deve ser feito até o final. A tuberculose tem cura. O preconceito também. A campanha do Fundo Global. Esse já passou, vai passar outra. Tuberculose? Ainda existe essa doença no Brasil? Existe sim, de norte a sul do país. Todos os anos no Brasil, 80 mil pessoas adoecem simultaneamente. É verdade que a gente não pode nem chegar perto de uma pessoa que tem tuberculose? Nada disso não. Depois de 15 dias do início do tratamento, o risco de contágio reduz bastante. Apoio e solidariedade são muito importantes para a cura do paciente. Assim que eu melhorar com o tratamento, já posso parar com a medicação? Não, de jeito nenhum. O tratamento dura 6 meses e tem que ser feito até o final, mesmo se você não estiver sentindo mais nada. Senão, a doença pode ficar ainda mais resistente aos remédios, que, aliás, são distribuídos gratuitamente pelo serviço de saúde. E é um direito seu. A gente tem que esterilizar? Preste atenção. A doença só é transmitida através da fala, da tosse ou do espirro. Copos, talheres, pratos ou roupas não transmitem, certo? E lembre-se, a tuberculose não tem cura. Mas para curar, é preciso descobrir a doença o quanto antes. Tosse por mais de 3 semanas, procure o serviço de saúde. Uma campanha do Fundo Global. Agora vamos recompor a mesa. Vamos lá. Vamos lá, doutor Ulisses. Deputado, eu queria ver da possibilidade das pessoas questionarem algumas questões. Questionarem questões. Ok, pode sentar aqui na frente, pode ter bastante lugar. Ó. Vamos lá, uma salva de palmas para as 3. Vamos lá, vamos recompor a mesa. As pessoas que estão de pé, acho que as cadeiras aqui na frente já tem um número suficiente. Cadê a doutora? A doutorinha também. Olha, tem mais cadeiras, vocês que estão aqui, ó, tem cadeiras. Tem mais aqui na frente. Bom, deixa eu me organizar. O senhor Curso da Bolívia está presente? Queria convidar para propor a mesa. Curso da Bolívia, por favor. Queria convidar o padre Curso da Bolívia, por favor. Tem cadeira com o padre Roque Matoso? Foi professor de imigração. Essa cadeira aí com rodinha, padre Roque. Por favor, ajuda lá o pessoal da assessoria. Põe aquela cadeira na mesa com o padre Roque Matoso e vem para a mesa, por favor. Tem o engenheiro da Bolívia, está aí. Padre Roque. As senhoras, eu estou preocupado com as senhoras que estão de pé. Venham aqui para frente, por favor. Tem cadeira, não tem? Dá para... A casa é pequena, mas é limpinha.
cônsul da Bolívia gostaria de fazer uso da palavra? Gostaria? Sim. Palavra, o senhor cônsul da Bolívia. O engenheiro, pode falar o seu nome por completo? Que é Claudio Martín Luna Marcón. Muy buenas tardes, voy a hablar en español, todavía no portugués. Estoy 6 meses por Brasil, en Sao Paulo. Me gustó mucho el país. Hoy estoy presente en la invitación de los organizadores y escuché muy atentamente el trabajo que han realizado. Quiero agradecer infinitamente a nombre de nuestro gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a nombre de nuestros residentes que ustedes han acogido, a nuestros compatriotas bolivianos. Quiero agradecerles por ese trabajo que ha sido básicamente enfocado a los migrantes bolivianos. Es para mí un honor escuchar en una presentación de este tipo con parlamentarios, con autoridades, legisladores, este trabajo que seguramente nosotros vamos a transmitir y vamos a hacer conocer a nuestros compatriotas quienes están viviendo acá en Sao Paulo. Nuevamente, muy agradecido y obviamente quiero comprometer al Consulado de Bolivia, comprometerme personalmente para contribuir a este trabajo y ayudar a que más personas, no solamente los migrantes, ustedes, que nos han acogido, también puedan llegar al objetivo que se han trazado y de repente pasar este objetivo de, ya no sea de 85%, sino que lleguemos a un 90%, que pueda decir 100%, como decían nuestros presentadores, con el concurso de todos nosotros, ¿no? Bueno, la única palabra que sé en portugués, bueno, no la única, es obrigado. A palavra, meu querido Luque Patruzzi, faça umas considerações educativas. Posso? Bom, primeiramente, cumprimentar o deputado Adriano, né, e parabenizar por esse trabalho e ter trazido aqui um exército, né, de coisa que a gente chama de salvação de combatentes, né, desse problema que não só afeta um grupo ou uma área de São Paulo, mas está em todo o país, está no mundo inteiro. Eu primeiro gostaria de dizer que os primeiros casos que nós levamos de imigrantes com tuberculose foi junto com a Rosana Gaeta, né, quando ela trabalhava como coordenadora da subprefeitura da Moca. E aí começamos a descobrir os diversos casos de imigrantes e começamos então os tratamentos, isso na época ainda de 2002, 2003. Fizemos um mapeamento para entendermos um pouco o que estava acontecendo. Primeiro, a maioria dos que tinham tuberculose eram bolivianos. Em segundo caso, peruanos e terceiro, paraguaios. Porque vinham dos interiores, de lugares bem pequenos, e não tinham acesso às vacinas. Chegando aqui, jornada exaustiva de trabalho, 18 horas por dia de trabalho. Alimentação fraca. Contato com alguém que tem tuberculose, seja no ambiente de trabalho, ou seja, nos ambientes de recreação, de encontro deles. Aliado a isso, trabalhar, comer, dormir, no mesmo ambiente, todo fechado, respirando pó 24 horas por dia. Então, esse é um pouco o mapeamento que nós fizemos, sendo a causa da proliferação da tuberculose entre os imigrantes. Fizemos também um pouco
o mapeamento dos locais onde mais existiam os focos. Que na época era o Pari, alguns casos na Casa Verde, encontramos alguns em Guarulhos. O mapeamento ele é fundamental para a gente saber onde a gente vai atuar com mais força. E eu vi nas exposições anteriores que houve a apresentação de vários mapeamentos que nos dão uma visão de como a gente pode trabalhar mais ainda unido, seja através do comitê, seja através da criação da frente parlamentar, né, ou mesmo através das instituições que já estão unidas aos trabalhos na área da saúde. E já de antemão, gostaria de dizer que o Centro de Apoio ao Imigrante gostaria de fazer parte das reuniões do comitê, porque um dos nossos compromissos é exatamente esse, de cuidar da saúde do imigrante. E nós temos no jornal Nós Outros 10 mil exemplares e nós trabalhamos várias vezes já o problema da tuberculose. E todos os passos, o passo a passo de como ir até o UBS, o que vai acontecer, a questão do medo, perder o medo, a manifestação até a área da saúde para se comprometer com o tratamento. Nós temos alguns pequenos problemas que eu gostaria de elencar agora. Enquanto vocês estavam falando, eu estava elencando alguns. Então, primeiro, a questão do idioma. Chega na UBS, bueno, senhor, eu estou com uma tos que não aguento mais. O que foi? Vai falar em queijo. Vai falar guarani. Vai falar aimara. Primeira barreira para o combate à tuberculose, o idioma. Segundo, falta de informação. Se nós temos 300 mil bolivianos, 45 mil têm documentos, quer dizer que a falta de informação, que o documento é gratuito, só paga as taxas, todo mundo pode se regularizar, então falta informação também na questão da TB. Depois, os contagiados, eles mudam frequentemente de endereço. Nós estamos atuando com a comunidade em Carapicuíba, em Guarulhos, em Itaquaquecetuba, além de toda São Paulo. E a gente percebe que encontramos alguém em Itaquá e de repente encontramos em Carapicuíba, um mês depois. Aliado a isso, a falta de compromisso deles com o tratamento. Depois, outro problema. Os donos das oficinas, nos primeiros 15 dias, 20, liberam para que vá até o posto tomar o tratamento. Depois, começa a dizer, você quer trabalhar comigo ou não? Se vai ficar aqui ou vai ficar no posto de saúde? Então, começa essa pressão psicológica que faz com que aos poucos ele vá desanimando de dar continuidade ao tratamento. Além disso, as ameaças de expulsão da oficina. Você tem tuberculose, não pode ficar aqui. Então, bota para a rua. Bota para outra oficina. E ele vai para outra oficina e ele vai levar para lá o vírus e vai compartilhar o que ele tem. Depois, então, os donos das oficinas, a questão da alimentação, fraca ou pó, que eles respiram. E dentro disso, eu acho que a gente precisa desenvolver, talvez, algum outro tipo de política de acolhida ao imigrante quando ele vai na UBS. Seja ele africano, seja ele latino-americano. Se pense que política de acolhida se pode desenvolver lá. Então, eu até estava conversando esses dias com um grupo de pessoas que trabalham na área da migração e nós pensamos que deveria se pensar uma lei que onde existe um atendimento grande de pessoas de outros países, que se tenha ao menos uma pessoa que fala o idioma desse grupo maior, como uma lei. Porque a gente sabe que todos os que estão aqui trabalham por amor à causa, não porque existe uma política pública para fazer isso. A gente sabe que todo mundo que está aqui trabalha porque ama o que faz e sabe o quanto é importante fazer isso em benefício das outras pessoas. Então, precisamos ter sim uma lei como uma política pública
pública de acolhida no idioma dessas pessoas, nesses locais onde eles têm maior necessidade de acolhida. E é isso. Obrigado. Vamos lá? Vamos para as inscrições. Quem me ajuda aqui? Aquele senhor tem microfone. Ajuda aqui, Danilo. Aqui também tem, gente. Tem? A Célia está anotando os nomes aqui. Então vamos lá. A gente já tem os seus. Só falo, tem aquele senhor de camisa preta, foi o primeiro. Vamos levantando lá no fundo, depois. Aquela senhora. Vamos lá. Ó, pessoal, aí vou fazer um bloco, né? Tem aquela senhora lá no fundo, de blusa verde. Vamos lá. Pessoal, esse senhor de camisa preta aqui, ó. Aqui, Danilo. Fala o nome completo, sou prefeito de Igreja. Glória das Chagas Rosa Neto, do Conselho Estadual de Santos. Eu queria só complementar a fala dos. Eu esqueci o nome dele, desculpa. Roque. Ô, Roque, parabéns aí pela sua. Padre Roque Patrão. Ah, tá, depois. Eu sou da Pastoral da Saúde, tá? Precisa ficar de pé? Não precisa, não. Mas tá bonito, né? Não, é o seguinte, complementando a sua fala, eu acho que existe um outro fenômeno, não sei se os demais aí já compartilharam. Eu conversei uma vez com uma família de bolivianos, ela estava grávida, inclusive. Aí eu perguntei para ela, eu tenho amigos bolivianos lá de Oruro, La Paz. E eu falei, você já fez o pré-natal? Tentamos falar lá. Eu falei, mas você pode ir no posto de saúde e fazer isso. Então, eu acho que esses que não estão legalizados, também têm medo de ir lá. Muito medo. Vocês acham? Vocês já tiveram contatos aí com bolivianos? Então, eu sugeriria o seguinte, parece que tem algumas rádios, né, Consul, aqui, rádio comunitária boliviana, que fala muito. Eu já vi, nunca ouvi, porque não dá nem para entender o que eles falam. Né? Eles falam muito rápido, o Consul até falando devagarzinho, entendeu? Então eu sugeriria, o Consul, se o senhor verificasse isso, passasse essas informações, fizesse um link com o comitê e a rede paulista, para passar essas informações e dizer que o posto de saúde está aberto para todo mundo. O serviço de saúde foi uma outra coisa, Nádia. Uma outra coisa importante é o acesso ao serviço de saúde. Né? Que às vezes essa pessoa não tem lá no São Paulo, embora seja grande, e com alta tecnologia, ela tem alguns rincões aí do estado que ainda a pessoa não tem. Os cortadores de cana, por exemplo, lá no interior de São Paulo, que vem lá do Maranhão, outros estados para trabalhar aqui em São Paulo. Então é a minha sugestão. Muito obrigado. Repete de novo o seu nome que não fica claro. Fala devagar. Leônidas das Chagas Rosa Neto, de Guarulhos. Aliás, nós temos um lar em Guarulhos que tem o menor índice de tuberculose. O nosso secretário esteve nos Estados Unidos para falar sobre isso, agora recentemente. Carla Delman. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Anselmo Silva, ex-conselheiro municipal de saúde de 2009 a 2012 e hoje conselheiro municipal do idoso. Sou da Zona Norte de São Paulo e quero destacar aqui algumas falas como o deputado Carlos Alberto, que ele coloca a questão, aqui está o cônsul da Bolívia, mas há de outros países aqui da latino-americana, o trabalho nas oficinas que são usados nesse trabalho semi-escravo ou mesmo escravo, usado por grifes. Eu quero propor a nós aqui, enquanto agentes sociais, que boicotemos essas grifes que usam esse trabalho. Ou seja, não comprando produtos dessas grifes. E eu gostaria de solicitar que a frente parlamentar fizesse eco, destacando o nome dessas empresas que usam esse trabalho, porque é uma verdadeira aberração. Eu quero dizer que, de fato, são pessoas que vêm como imigrantes ilegais.
estarei representando a região Tremembé, na Igreja Nossa Senhora de Salete, na missa do Bênção dos Santos Óleos. O padre sabe bem de quem estou falando. E aqueles que puderem darem a honra da presença, eu sentirei muito honrado, sem dúvida alguma. Eu quero dizer que essas oficinas são mínimas e que o risco de contágio é muito maior. Se uma pessoa lá vai com o vírus, ele vai transmitir a praticamente todos. E são praticamente moradias dessas pessoas. Eu estive aí no Paris, visitando uma dessas oficinas e fiquei estarrecido. Eu quero fazer então agora, por último, um convite para o dia 10 de abril. Eu estou participando da comissão organizadora de um ato em defesa da saúde pública que nós fazemos anualmente nessa cidade e que somos boicotados pela mídia. Muitas vezes a única coisa que fala é que é um bando de baderneiro que está atrapalhando o trânsito e não diz o que nós estamos fazendo. Nós estaremos então no dia 10 de abril